Olá a todos, eu sou Nicolas Inzen, aluno de graduação da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e vou apresentar o trabalho Análise de Desempenho dos Orquestradores, Kubernetes e Docker Swarm. Fui orientado pelo professor Charles Christian Miers, que faz parte do Laboratório de Processamento Paralelo e Distribuído da UDESC. Como agenda, eu tenho a introdução, onde vou abordar o contexto e os objetivos, o problema e o cenário, os critérios utilizados, os experimentos realizados, as considerações finais e trabalhos futuros. Então, como contexto, tenho a orquestração de containers, que atualmente existem diversas tecnologias no mercado, porém duas delas dominam a maior parte dele, sendo elas o Kubernetes e o Docker Swarm. O Kubernetes com 42%, como é possível ver, e o Docker Swarm com 35%. O objetivo do trabalho, então, é comparar o desempenho dos orquestradores Docker Swarm e Kubernetes, identificar qual o desempenho de cada orquestrador e analisar os dados obtidos de cada um deles. O problema é verificar o desempenho dos orquestradores em um ambiente específico, ou seja, um ambiente desenhado para a realização dos testes. E como o orquestrador vai utilizar a CPU quando submetido a um ataque de negação de serviço, o qual vai ser falado mais adiante sobre como foi realizado. O cenário que temos, então, são dois, o Docker Swarm e o Kubernetes. No Docker Swarm tem a máquina hospedeira, o sistema operacional, o Docker, rodando em cima do sistema operacional. Então, dentro do Docker vão ter 3 serviços, cada serviço com 10 containers dentro dele. Um serviço do Sysbench, que vai ser usado para medir o uso da CPU, um serviço do Stockfish, que é um mecanismo de xadrez utilizado para simular uma aplicação, utilizando a CPU, e um serviço do Stress, que vai ser utilizado para simular a negação de serviço. Cada um deles com 10 containers, então somando 30. No Kubernetes vai ser utilizado a máquina virtual Minikube. Então vai ter a máquina hospedeira, o sistema operacional, a máquina virtual Minikube, então o sistema operacional hóspede, o Docker, então 3 pods, cada um com 10 containers dentro dele, do Sysbench, do Stockfish e do Stress. Os critérios utilizados vão ser verificar a utilização da CPU dos containers do Sysbench, o qual vai ser dado pelos logs de cada container do Sysbench, utilizar um teste de stress para simular um ataque de negação de serviço, utilizando a CPU do container, e o mecanismo de xadrez calculando infinitas jogadas para então simular uma aplicação dentro do orquestrador. Os experimentos realizados, então o Kubernetes apresentou melhores resultados quando comparado ao Docker Swarm, porém ele apresentou um desvio padrão maior. Isso pode ser visto na tabela a seguir, onde vai ser dado os eventos por segundo, na primeira coluna, que vai ser dado pela média dele, o desvio padrão e a mediana. O Kubernetes então apresentou como a média de eventos por segundo 3.598 e o Docker Swarm 3.506. O do Kubernetes apresentou um resultado melhor do que o Docker Swarm, com mais eventos por segundo, porém um desvio padrão consideravelmente maior, que é 1.257, enquanto o Docker Swarm apresentou 0.478. Isso ocorre devido ao fato que no Kubernetes, o último container do pod do Sysbench gerou um tempo maior do que os outros, então ocasionando essa elevação do desvio padrão. E a mediana do Kubernetes também ficou menor do que a do Docker Swarm. E o tempo total em segundos, também a média, o Kubernetes teve uma vantagem com 10.176 segundos e 10.198 segundos para o Docker Swarm. Uma pequena vantagem para o Kubernetes, desvio padrão relativamente parecido, com 0.96 para o Kubernetes e 0.126 para o Docker Swarm. A mediana também ficou bem parecida, 10.099 e 10.198. O tempo de execução em segundos do Kubernetes também apresentou uma vantagem, sendo menor do que o do Docker Swarm, com 10.162 segundos, e o Docker Swarm com 10.192 segundos. O desvio padrão também ficou uma média parecida, sendo 0.196 segundos,
e do Docker Swarm 0.1 27 segundos. A mediana também ficou parecida com o Kubernetes com 10.096 segundos e o Docker Swarm com 10.181 segundos. Como considerações finais e trabalhos futuros, dá para comentar a complexidade de configuração do Kubernetes, a qual foi mais trabalhoso de configurar do que do Docker Swarm, enquanto do Docker Swarm foi apenas preciso alguns comandos, o Kubernetes necessitou mais pesquisa, mais trabalho em cima dele para então rodar um ambiente de testes. Os resultados obtidos eles ainda são preliminares, vão ser realizados mais testes para garantir mais resultados, e com trabalhos futuros também será possível em diferentes ambientes, mais ataques, além de negação de serviço, maior número de containers e de nós, e também testar mais recursos computacionais, assim como memória ou disco, enfim. Também será possível adicionar mais orquestradores, como por exemplo o Mesos, também um orquestrador amplamente utilizado. Então é isso. Estou aberto para perguntas, aqui meu e-mail, as referências utilizadas, trabalho, e obrigado.